Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos e irmãs, lembramos que quando Cristo foi apresentado a Pilatos, o momento em que procuravam os homens colocar culpa em Cristo para que ele pudesse ser condenado à morte, dizendo, entre tantas acusações, que ele era um agitador e que se intitulava ou auto-intitulava Rei dos Judeus. Cristo sendo posto diante de Pilatos, e Pilatos lhe faz a seguinte pergunta: és mesmo rei? E Jesus responde: perguntas em nome do povo ou perguntas por ti mesmo? Ao que Pilatos responde: sim, pergunto por mim mesmo. E Jesus completa dizendo: o meu reino não é deste mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade, a verdade do reino dos céus. Porquanto Pilatos novamente questiona Jesus, dizendo: e o que é a verdade? E então, da parte de Cristo, ouve-se um profundo silêncio. Os próximos passos deste diálogo entre Pilatos e Jesus, todos nós sabemos que vem então a oferta para a soltura de Jesus ou de Barrabás, e recai a escolha naqueles dias onde o povo pede que soltem então a um criminoso e que condenem a Jesus. Naquele dia, mais uma vez, como tantas outras vezes, a humanidade recusava a verdade que estava diante dos seus olhos. Não em escritos, não em tradições, em literatura, mas a própria verdade encarnada em Cristo e diante dos olhos daqueles homens. E optaram para que soltassem um criminoso e condenassem a Jesus. Na verdade, Jesus foi condenado por todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões. E como havia uma profecia muito antiga, como cordeiro, imaculado, sem pecado nenhum, ele foi levado ao matadouro, e sob as suas pisaduras, sobre a sua dor e o seu martírio, nós recebemos a cura. Irmãos, não era a primeira vez que a humanidade deixava de receber os ensinamentos de Deus e recusavam aquilo que estava trazendo diretamente dos céus. Infelizmente, o ser humano, ele sempre teve pouca memória, curta memória. Em Êxodo 32, quando o santo profeta Moisés, após ter aberto o mar, depois de tantas provações, depois de tantos sinais que Moisés, em nome do Senhor, tinha dado aos hebreus, quando Moisés sobe ao Sinai para receber as tábuas da lei e começa a demorar um pouco para descer de lá, o seu irmão Arão começa a juntar algumas joias daquele povo, principalmente ouro, e constrói um bezerro, pensando que Moisés já havia morrido e não mais voltaria. Pessoas que tinham visto verdadeiros sinais jamais vistos até então, e com uma memória tão curta, com um coração tão duro, então haviam construído um Deus ídolo, um bezerro de ouro para adorarem em lugar do Deus vivo que Moisés havia apresentado a eles.
Em resumo, Moisés desce, encontra o povo naquela situação difícil de idolatria e rompe as tábuas da lei e as quebra em sinal de profundo desgosto com a dureza e a contrariedade dos corações daquelas pessoas de sua época. Isto sempre se repetiu, irmãos, porque sempre o homem, a todo tempo, ele espera conhecer a natureza de Deus e premeditar aquilo que Deus vai fazer. Ou seja, o homem espera que Deus haja segundo o seu entendimento. Ah não, assim Deus não age. Deus deve agir assim, desta maneira. É por isso que Deus enviou Jesus do ventre de uma santa mulher e fez suscitar de uma aldeia tão simples o príncipe dos príncipes e o rei dos reis. E é por isso e desta mesma maneira que Jesus foi crucificado, porque o homem não suportou a maneira em que a verdade lhe era apresentada. Através de um nazareno, que calçava sandálias e comia e se vestia como eles. E a salvação, durante 33 anos esteve com aquele povo, mais especificamente durante os 3 anos em que Cristo exerceu seu ministério, e os homens não puderam aceitá-lo, porque achavam que Deus não estava agindo daquela maneira através daquele judeu. Então vejam, irmãos, que a todo tempo, o homem que não se entrega de coração e deixa que Deus faça as obras conforme ele tem vontade de executá-las, perde a chance de receber o melhor do reino dos céus. Nestes tempos, chamado de regeneração, nós anunciamos nesta igreja o nome de uma santa, Santa Vó Rosa. Para muitos, quando escutam este nome, se assombram, se assustam e não conseguem suportar a respeito do ministério desta santa, se apoiando numa palavra onde Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmãos, tudo aquilo que Jesus promete e faz, e nomeia santos homens ou santas mulheres para assim desempenhá-lo, essas pessoas não estão desvirtuando a obra de Jesus. Se fosse assim, Jesus não teria escolhido 12 homens para representá-lo no ministério de apostolado, recebendo o mesmo poder que ele tinha para curar, para expulsar espíritos imundos, para fazer verdadeiros milagres. Nós não podemos contestar a autoridade de Deus e Jesus e a maneira com que eles tomam as suas providências para executar os seus planos nesta terra. Jesus, ele promete a pessoa do Espírito Consolador. E quem registra isto é São João, em seu Evangelho, dos capítulos 14, 15 até o 16. Em várias partes desse discurso, onde Cristo começa a prometer o Consolador, iniciando pelo capítulo 14 de São João, ele diz, nos versos 16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Isto horas antes de Jesus se entregar ao sacrifício. Ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, porque ainda não pode recebê-lo. Irmãos, pegando eu as Escrituras, justamente para meditar, para fazer esta reunião, peguei as Escrituras e comecei a ler 14, 15 e 16 de São João.
Uma Bíblia que tem por tradução João Ferreira de Almeida, quem traduziu a Bíblia em português no Brasil. Exatamente no capítulo 16 de São João, tem o título deste capítulo: A Missão do Consolador. Essas palavras não foram escritas pelos apostólicos, uma tradução muito antiga, e tem ali a missão do Consolador. E Jesus dizendo: convém que eu vá, porque se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito Consolador. Porém, se eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. E quando este Espírito vier, Ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito da verdade há de convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo, porque não falará por si mesmo, e sim dirá tudo aquilo que tiver ouvido de mim. Isto está nas Escrituras, não é a igreja apostólica que está contando a igreja. É Cristo falando ao seu tempo, aos seus apóstolos: este Espírito há de me glorificar, porque Ele há de receber o que é meu, e vô-lo há de anunciar. Durante 16 anos, esta santa foi preparada nesta igreja. De 54 a 1970, sendo preparada dia após dia por Jesus. Por muitas vezes, nós apostólicos temos o conhecimento que Jesus arrebatava o espírito dela aos céus para receber os seus ensinamentos e suas orientações e falar à igreja. Aí uma pessoa que se diz protestante pode neste momento dizer: isto é blasfêmia. Isso está escrito na mesma Bíblia que eles leem diariamente e tentam de maneira louca, porque não têm conhecimento de Deus, interpretar estas coisas e não podem. Quando Jesus diz que este Espírito haveria de receber o que é dele e anunciar a nós, ou seja, para receber alguma coisa de alguém, você tem que ir até esta pessoa, para depois você contar. Está assim em 16 de São João: este Espírito há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. É o mesmo que dizer: este Espírito há de ouvir as minhas palavras e contar a vocês. Aí eu digo: Jesus está na onde? Nos céus. Então, se para o Espírito de alguém receber estas coisas de Jesus, este Espírito tinha que ir aonde? Nos céus. Como o amado apóstolo São João, estando preso em Pátimos, fora diversas vezes arrebatado em espírito e escreveu todinho o livro de Apocalipse. Todas as visões maravilhosas a respeito do passado, do presente e do futuro, o livro dos mistérios, foi escrito por São João quando ele foi, por diversas vezes, arrebatado em espírito aos céus, para receber estas coisas inefáveis. Então esta santa, ela não podia se debruçar sobre as Escrituras, porque se ela estivesse debruçando sobre as Escrituras, ela estava debruçando sobre aquilo que o homem escreveu, e não teria sentido o que Jesus disse que receberia dele, para nos anunciar. E nós sabemos que com os santos apóstolos não foi diferente. Alguns tinham uma certa cultura, como São Lucas, que era médico, como São Mateus, que era da coletoria de impostos, era um funcionário público, como São Paulo, que fora convertido bem depois, que era estudioso do Pentateuco, que era das leis de Moisés, dos 5 livros de Moisés, do Antigo Testamento. Mas alguns desses homens eram muito rudes, de pouco conhecimento e até sem cultura, como ontem eu citei no milagre que
São Pedro e São João executam nas portas do templo chamado Formosa, quando curaram um homem que era coxo de nascença. E depois, quando foram interrogados pelos mesmos que condenaram Jesus e se apresentaram com profunda sabedoria, o que aqueles homens dizem, está em capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Percebemos que estes dois, referindo-se a São João e São Pedro, estiveram com Jesus, porque são homens incultos e iletrados, ou seja, sem conhecimento da letra e de cultura, e agora falam com profunda eloquência, porque quando Jesus, ele chama alguém para participar da sua obra, é Ele quem vai capacitar, Ele não manda ler, é Ele próprio que vai dotar este espírito deste santo ou desta santa, para dar testemunho de sua verdade. São Paulo era um homem muito entendido das Escrituras, e foi com este entendimento, quando ele ainda chamava-se Saulo, que ele fez com que os homens apedrejassem a vida de Santo Estevão, quando Santo Estevão, como jovem, tentava convencer aos seus amigos a respeito da fé em Jesus. E depois de convertido, não mais Saulo e sim São Paulo, ele mesmo diz: a letra mata, e literalmente mata, quando ele dizia isso, porque ele era responsável por conduzir os cristãos para serem jogados às feras, aos leões, e serem estraçalhados. Ele tinha uma carta romana que lhe dava autoridade para fazer isso, quando ele chamava Saulo. E depois de convertido, ele recebeu uma doutrina não mais das Escrituras, e sim do próprio Cristo que falava por meio dele. E ele chegou a dizer: a letra mata, e literalmente ela tem matado a fé de muitas pessoas. E o que edifica é o Espírito. Muitos são cegos. Este mesmo apóstolo São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 9 e 10, ele diz uma frase muito importante que faz referência inclusive ao Consolador. Ele diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Como São Paulo diz estas coisas, se Cristo já tinha vindo, desenvolvido o seu ministério, voltado aos céus, inclusive convertido ele no caminho para Damasco? Como São Paulo diz em Coríntios 1, capítulo 13, versos 9 e 10, em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, o que é em parte será anulado. Infelizmente, na época, as pessoas não conseguiam compreender este discurso de São Paulo, mas já sabia ele, já tinha informação ele, que um espírito superior a eles e idêntico a Jesus haveria de vir no futuro, para cancelar tudo aquilo que era apenas profecia e mostrar a verdade ao seu povo. Isto está lá em Coríntios, para qualquer pessoa que tiver leitura, capacidade de ler, poder constatar. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versos 9 e 10. São Paulo já sabia que um espírito superior haveria de vir no futuro. Os santos apóstolos, quando Cristo promete, e São João registra de 14 a 16, eles naqueles dias não compreendiam do que Jesus falava, mas depois Jesus com certeza revelou a eles, porque muitos já estavam nos céus quando São Paulo foi convertido. Já tinham o conhecimento de que no futuro viria um Espírito para consolidar a obra vicária de Jesus. E esta santa veio nesta igreja para dar este testemunho da verdade, para falar a respeito da crença nos santos. A Igreja Apostólica tem sua fé firmada em Maria Santíssima, reverencia
e exalta o ministério dos santos apóstolos, dos profetas, porque todos eles têm os seus devidos galardões nos céus. E uma igreja que não crê em santos está indo para qualquer outro lugar menos o céu, porque lá é o habitat de santos e anjos. Então, irmãos, quando nós pregamos essas coisas, é a mesma dificuldade que temos que tiveram os santos apóstolos quando mostravam: este aqui é Jesus, Filho do Altíssimo, e os homens olhavam: não, é filho de Maria e de José, eu conheço o pai dele, é um carpinteiro de Nazaré. Imagine se nós fôssemos desta época, será que nós conseguiríamos crer que aquele nazareno, filho de uma aldeã por nome Maria, e tendo como seu pai José o carpinteiro, será que nós teríamos condições de crer? Desta maneira é que crucificaram Jesus, porque não conseguiram suportar a maneira em que Deus se manifesta. Porque o homem, ele sempre quer, como eu disse, determinar como Deus tem que agir, e não é assim. As palavras que estão nas Escrituras têm, sim, um profundo sentido, mas muitas coisas ali foram deturpadas, principalmente escritos do Antigo Testamento que mostram barbaridades. Sim, barbaridades. Inclusive algumas religiões se sustentando em cima disso para praticar o terrorismo. Siga a letra. Siga a letra e veja o que dá, ou siga o espírito da verdade, que é a Santa Vó Rosa, que tudo nos deu. Aí as pessoas falam: mas a igreja apostólica, os seus fiéis não ficam com a Bíblia nas mãos durante a reunião? É claro que não, porque a Santa Vó Rosa deu-nos o conhecimento de tudo. Eu não vejo em nenhum momento nas Escrituras mostrando que os apóstolos abriam os livros do Antigo Testamento para pregar. Eu não vejo isso em nenhum registro, porque era o próprio Cristo que contava a eles e revelava as coisas. E aquelas coisas passadas eram apenas registros históricos. O que importava era aquilo que Cristo estava transferindo a eles naqueles dias, revelando face a face. Face a face. E a Santa Vó Rosa nos deu a disciplina. As irmãs se vestem com vestidos longos, compridos. Sim, tudo isso são ensinamentos que nos foi dado. Os homens se vestem de maneira clássica, social, não usam barbas. Mantêm os seus cabelos aparados. Tudo aquilo que a Santa Vó Rosa nos deu de disciplina para que pudéssemos conservar a nossa santidade, a nossa integridade, a nossa fé. Repetindo aquilo que Deus fez no passado, por tantas vezes Ele sempre orientou. No tempo de Moisés, Ele deu as instruções como que os homens deviam se vestir, as mulheres, e chegou a dizer que o homem não se vista como mulher e vice-versa. Quando, na época de Moisés, o povo estava muito materialista, se vestindo, se ornando com joias e tantas coisas supérfluas, Deus diz a Moisés: Moisés, se eu continuar com o teu povo, eu vou te consumir. No meio do caminho eu vou tirar a sua vida, porque eu não estou suportando ver como o seu povo está vivendo. E está lá em Êxodo, quando Moisés diz isto ao povo, está escrito que as mulheres se desfizeram dos seus atavios, dos seus ornamentos, e se colocaram novamente puros, para que pudessem contar com a presença de Deus. Isto é disciplina. Isto é disciplina. E a Santa Vó Rosa nos deu a mais perfeita delas, para que o seu corpo não se corrompa, e não se corrompendo, não se corrompa a sua alma que está dentro deste corpo. Aí muitos dizem: mas
o que tem a ver o corpo com o espírito? Porque esta santa pede estas coisas? Você consegue pegar um copo sujo de barro e servir água limpa nele e permanecer limpo? Assim é a relação corpo-espírito. Corpo é vaso, o espírito é o conteúdo que está dentro deste corpo. Se o meu corpo é dado à imundícia, o meu espírito fica imundo. Irmãos, isto é a verdade. A verdade que Pilatos perguntou a Jesus e não teve respostas. Porque precisava cumprir as profecias e Jesus se calou naquele instante. Talvez se ele tivesse falado, teria convertido Pilatos instantaneamente, mas não o fez. Para que pudesse, através do seu sacrifício, nos dar a vida. E nestes tempos a Santa Vó Rosa está à frente desta igreja e não sabemos por quanto tempo esta igreja ficará na terra. Mas enquanto estiver aqui, terão a oportunidade de tomarem parte de todo o conhecimento que esta santa nos deu, a respeito dos céus, a respeito do corpo, do espírito, da família, da criação dos filhos, dos desígnios de Deus, dos galardões, dos graus de santidade que a criatura vai alcançando conforme vai obedecendo. Todas estas coisas nos foram reveladas. E a Igreja Apostólica, conservando estas coisas, se torna cada vez mais santa, até chegar à sua última e grande vitória. Tudo isso que eu estou vos dizendo é tema da mensagem do boletim, que agora eu faço apenas a leitura, e peço que o coral fique posicionado para que assim que eu finalizar a leitura desta mensagem, já possam entrar na sequência com a mensagem que vai concluir tudo aquilo que estamos falando. Santa Vó Rosa, a grande bênção. A Santa Vó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus para o seu povo e para a obra que ele realizaria em sua segunda vinda, através de um santo que receberia a função de Espírito Consolador, num período da história da humanidade que o nosso Senhor denominou de tempo da regeneração. Assim seria porque neste período ele, Jesus, manifestaria o seu grande poder de salvar, libertar, curar e realizar grandes sinais nos céus e na terra, e o faria com o santo que ele prepararia para formar com ele, Divino Mestre, uma perfeita unidade de espírito e poder. Jesus e o Consolador prometido exerceriam o poder de Deus e do seu Divino Espírito. Eles seriam também as duas testemunhas, conforme descrita pelo apóstolo amado São João, no livro de Apocalipse. A Santa Vó Rosa foi fiel em tudo a Jesus, a Deus Pai, e por isso, como Espírito Consolador, recebeu a glória de interceder pela sua igreja, diante de todo o poder celestial. Com a colaboração de santos e anjos, ela intercede diante do Pai e do Filho, em favor dos remidos que amam a justiça e o bem, e daqueles que na terra mereçam a sua graça. A Santa Vó Rosa é o poder divino, que convence a respeito da verdade, da justiça e do juízo, conforme testemunhou São João, quando o próprio Mestre disse estas palavras em seu Evangelho. Para isso ela inspira a mensagem de nossa igreja, dos nossos pastores, os nossos hinos, para convencer o pecador a fim de que deixe do pecado e passe a viver em santificação. Da mesma forma convence aos apostólicos para que pratiquem o bem e a verdade, para que sejam justos, honrados, honestos no seu viver e fiéis aos ensinos da doutrina e da disciplina de nossa igreja. Enquanto a Santa Vó Rosa viveu entre nós, os seus atos de bondade, carinho, mansidão, justiça, prudência e energia conquistaram a confiança do seu povo. Ela foi muito respeitada. O seu exemplo levava as pessoas a meditar no seu ministério, que havia em seu ser e no seu espírito. Era admirável a firmeza do caráter desta serva de Deus. Estava sempre presente no meio do seu povo,
conselheira, corajosa, prudente e sábia, de raciocínio rápido e de uma percepção surpreendente, de um cérebro perfeito e de um espírito muito forte, a irmã Rosa atuava com presteza em favor da obra de Deus na terra. Outra qualidade do seu espírito, de valor inestimável para o ministério que cumpriu na igreja, foi o perfeito dom de discernimento e profecia, que esta serva de Deus possuía e que possibilitava que ela pudesse conhecer o espírito das pessoas, por diversas vezes até mesmo as suas intenções, estando essas pessoas próximas ou à distância dela, de forma que ela jamais fora surpreendida por qualquer situação inesperada ou por qualquer pessoa. Por ordem de Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa ensinou regras de elevada moral e de boa conduta para os apostólicos convertidos, visando o bom comportamento, a educação, a honradez no trajar, na apresentação pessoal dos seus fiéis. Estes conjuntos de regras internas da igreja e de conduta para a vida cotidiana dos seus membros, legados pelo próprio Jesus, é conhecido como disciplina apostólica, que com ensinos doutrinários forma a base do viver e do proceder do povo apostólico, sendo fielmente respeitados, conduzem qualquer pessoa a uma vida perfeita, sábia, justa, sincera e aprovada por Deus como santo, cumprindo o seu ministério com singeleza, simplicidade, dedicação e coragem. A irmã Rosa, como era conhecida, foi conquistando a fé e a confiança do seu povo, que, compreendendo o valor do ministério dela, especialmente do seu dom de revelação, passou a chamá-la na época de Vó Rosa. Esse fato aconteceu de maneira espontânea, muito respeitosa, numa demonstração de carinho e afeição para com a pessoa desta serva de Deus. No entanto, assim foi por inspiração divina, para que no futuro, quando ela recebesse de Deus Pai e de Jesus o galardão de Consolador, seu nome fosse distinguido e divulgado como Santa Vó Rosa. Ao mundo, ela seria anunciada como uma santa nova e poderosa, formada no tempo presente por Jesus, com o objetivo de amparar e conduzir os filhos de Deus no caminho do bem e da verdade, de maneira que seria evitada qualquer confusão a respeito do seu nome de Rosa. Ela então, do seu nome, o seu significado de avó, simplificado carinhosamente para avó, que representa mãe por duas vezes nas famílias e lares. Hoje temos a Santa Vó Rosa entre nós, com todo o poder e glória de Santa Vencedora e Espírito Consolador. Juntamente com o Santo Irmão Aldo, eles lutam incansavelmente para santificar a nossa igreja e adorná-la com virtudes preciosas, para levar ao mundo a palavra apostólica e ganhar muitas almas para Jesus e o reino dos céus. Sejamos muito gratos e reconhecidos a Deus, a Jesus, ao Divino Espírito Santo, a Maria Santíssima pelo ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Honra e glória à Santa Vó Rosa, a grande bênção de Deus para nós, a luz divina que brilha em nossos corações. À igreja e ao mundo, ouvi o Consolador.
Muito bem, irmãos. Chegamos ao final de mais uma reunião. Creio que através desta igreja, muitos milagres, sinais e prodígios ainda serão vistos. Porque é através desta obra que Deus há de consumar o seu juízo por meio do ministério desta santa, glorioso Espírito Consolador e também do último profeta que esteve entre nós, o Santo Irmão Alto. Convido a igreja para que se coloque em pé. Nós iremos fazer a oração final. Aos que estão nos acompanhando através da transmissão online em seus lares, em seus trabalhos, e desejarem obter a bênção desta santa para o óleo e a água, ao serem ungidos, podem colocar neste momento na frente do aparelho receptor desta transmissão. Nesta oração rogaremos a Santa Vó Rosa, a Jesus, que unja estes elementos para serem validos no momento de necessidade.
Vamos neste momento, com muita fé, orar para concluir este trabalho. Santíssimo Deus Todo-Poderoso, quanto regozijo nós sentimos em nosso espírito quando o seu Espírito Santo se manifesta na igreja. A inspiração é real, os hinos cantados com perfeição, a atenção do seu povo voltada para esta comunhão perfeita de verdadeiros filhos de Deus, e transitando em nosso meio poderosos santos e anjos que desceram dos céus estão aqui em espírito e verdade, promovendo curas, libertações, perdoando pecados daqueles que têm clamado na presença de Jesus, da Santa Voz, provendo forças aos nossos espíritos para enfrentarmos dias de muita dificuldade nesta terra. Santíssima Vó Rosa, pela autoridade e poder que Jesus lhe concedeu, abençoe toda a sua igreja, os teus ministérios, Santa Vó, abençoe todas as famílias, o trabalho desta igreja em outros países. Misericórdia, Santa Vó, dos famintos, dos doentes, dos órfãos, dos refugiados de guerra e de países em conflitos. Misericórdia, Santa Vó, o mundo precisa do teu amor, o mundo precisa de Jesus, o mundo precisa da bênção do nosso santo irmão Aldo. Embora não os conheça, mas a nossa missão está aqui, contar a eles que a Senhora e o santo irmão Aldo receberam todo o poder para libertar, para curar e salvar. A estes nomes que foram trazidos nesta caixa de pedido de oração, manifeste todo o seu poder na vida e nos pedidos desses teus filhos, os valendo neste momento, porque clamam pela Senhora e numa atitude profunda de fé vieram aqui trazer as suas petições a esta caixa, para que a Senhora possa interceder neste momento. Santíssima Vó Rosa, neste momento também eu suplico a Senhora, tenha misericórdia de tantos quantos já participaram desta fé e hoje estão afastados deste caminho. Muitas mães pedindo pelos seus filhos que estão fora desta igreja, levem a eles neste momento pelo menos um pouquinho da tua graça e misericórdia, fortaleça-os, Santa Vó. Suplico neste momento também, os teus filhos que estão acompanhando em suas casas esta transmissão, unja e consagre os elementos que foram postos diante deste aparelho receptor desta transmissão, sendo óleo e água ungidos, para que neste momento, recebendo a tua unção, o teu poder, possa valer os seus filhos num momento de necessidade e emergência. E neste momento, eu invoco o teu santíssimo nome, ó Santa Vó. Eu invoco o nome de Jesus, para que neste momento repreenda toda e qualquer doença que estiver alojada no corpo dos seus filhos, ainda que eles nem o saibam, mas que seja neste momento repreendido e destruído, assim como qualquer obra imunda de maldade que tenha sido lançado contra a vida deles e dos seus filhos, como obras do ódio e da inveja, seja repreendido e destruído em teu santíssimo nome. E agora, ó Igreja Apostólica, recebam a bênção, que quem vos abençoe e vos dá é o próprio Deus, através da comunhão do seu divino Espírito Santo. Recebam a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. Irmãos, vão todos com Deus e até a próxima oportunidade.